Boa noite e bem-vindos ao culto desta noite, Visão Profética. E antes de prosseguirmos, vamos inclinar as nossas frontes para uma palavra de oração. Pai no céu, com humildade nós nos encurvamos diante de Ti, realizando-nos que sem Ti não podemos fazer nada. E precisamos da Tua presença, não só neste lugar, não só nas casas, nas igrejas, nos edifícios, onde as pessoas agora estão a visualizar e a adorar, mas também nos nossos corações. Vem aos nossos corações, mesmo agora. Incentiva-nos e traz revivamento e reforma nas nossas almas. Envia-nos para sermos Teus mensageiros do fim dos tempos, nestes últimos dias. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muro, uma barreira, uma inclusão, repartição, divisor. Uma fortificação, um baluarte, uma barricada, com o propósito de defender, preservar, para proteger, para selar, para manter dentro ou para excluir. Nós vivemos numa sociedade hoje onde não é incomum ouvir a oratória de derrubar os muros e construir pontes. Mas de qualquer forma, a pergunta é: será que Deus deu alguma vez aos adventistas do sétimo dia o trabalho de derrubar os muros e unirem-se com os homens do mundo e os homens e mulheres da Babilônia? Ou ele chamou-os para construir os muros? O nosso tema para esta noite é a inauguração de Trump. Os adventistas do sétimo dia juntam-se à semana de oração ecumênica. Chorando, destruam este muro. Como vemos, hoje é 19 de janeiro. E amanhã, 20 de janeiro, sexta-feira, vai ser a inauguração presidencial de Donald Trump. E quase todos nos Estados Unidos da América e ao redor do mundo estão agora a focar-se na inauguração de Trump. E é certo fazê-lo, porque o Trump, ao tornar-se presidente dos Estados Unidos da América, é profético. É profético. Se vocês se lembram, só há alguns dias atrás, foi o Trump que afirmou que ele vai permitir que os católicos romanos, mesmo os jesuítas, para serem os seus conselheiros. Está mesmo ali na tela. A campanha de Trump anuncia um grupo de conselheiros católicos. E em segundo lugar, ele afirmou que ele vai permitir que os protestantes e os evangélicos para que sejam também os seus conselheiros. Agora, nós sabemos que o que Trump agora está a dizer é profético para ter líderes da igreja a influenciarem as políticas públicas para os Estados Unidos da América. E é-nos dito no livro O Grande Conflito, página 445, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos e lhe apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A apresentação desta noite é uma muito solene. Eu acredito, se você for sincero nesta noite, se tiverem as vossas Bíblias e se pedirem a Deus para abençoar os vossos olhos, você vai ver coisas que lhe vão despertar fora da sua dormência espiritual. Será iluminado para ir em frente com urgência, para semear as sementes do Evangelho, para que os outros estejam preparados para os últimos dias da história desta terra. Para o Trump estar a dizer, católicos, jesuítas, evangélicos podem se tornar os seus conselheiros. Você sabe que isso é profético. E mantenha em mente que foi por estas ditas razões
que o presidente John F. Kennedy foi assassinado. Está mesmo ali na tela. Então nós sabemos que estamos a viver nos últimos dias. Hillary também foi o Trump que afirmou durante a sua campanha que o seu plano era para remover os muros que separam a Igreja e o Estado. Uau! Agora, se formos até às nossas Bíblias, ao capítulo 13 do Apocalipse e verso número 11, você sabe que essa retórica, essa visão, esse objetivo do Sr. Trump é profético. Aqueles dois chifres daquela besta tipo cordeiro americana. Liberdade civil e liberdade religiosa. Uma separação de Igreja e de Estado. E para que o Sr. Trump esteja a dizer que ele vai remover o espaço entre a Igreja e o Estado, nós sabemos que estamos a viver nos últimos dias. Olhem para isto aqui, está mesmo aqui na tela. Time Magazine. Donald Trump faz um voto para encerrar a lacuna entre Igreja e Estado. E se vocês se lembram, foi o Thomas Jefferson que afirmou na Constituição Americana que havia um muro. Não se esqueçam dessa palavra, está mesmo ali. Existe um muro de separação entre a Igreja e o Estado. Ali está, outra vez, na Biblioteca do Congresso. E tens ambos, Jefferson e James Madison, afirmando: se você remover a separação entre a Igreja e o Estado, se você remover esse muro, ambos os homens disseram que o país voltará para o papado. Uau! Está mesmo ali naquela afirmação. Então, para que o Trump afirme que ele vai fazer estas coisas, nós sabemos que a sua presidência é profética. Nós estamos a viver nos últimos dias. Absolutamente. Nós vemos que o Donald Trump quer derrubar o muro da separação entre os evangélicos e os católicos, porque ele também fez essa afirmação. Ele quer derrubar a lacuna, o muro de separação entre a igreja e o Estado. E como tu certamente o disseste, é profético. Mas enquanto isso está acontecendo, algo no Oriente está a acontecer. O que é igualmente profético e até muito mais sinistro e insidioso, e isso é a Semana de Oração Ecumênica, que está acontecendo na cidade do Vaticano, Roma. Quantos de vós estão conscientes da Semana de Oração Ecumênica para a União do Cristianismo, que está a acontecer agora mesmo E começou ontem, no Vaticano, 18 de janeiro, através de todos estes dias até ao dia 25. E vejam qual é que é o tópico deles. Olhe na tela. E antes de nós lá irmos, aqui está o título que se lê: Donald Trump terá a primeira inauguração cristã religiosa de toda a história. Não é isto profético? Sim, é. Igreja e Estado. Aqui está. Isto em 18 de janeiro de 2017. Crocs, Agência de Notícias Católica. No título lê-se: Destruam este muro. A Semana Ecumênica foca-se em ultrapassar a divisão. Então eles estão a pedir para destruir do muro, o muro entre os protestantes e os católicos. Destruam este muro entre a Igreja e o Estado. Está mesmo agora a acontecer no Oriente. Certo. E notem o que eles disseram acerca deste muro. Hillary? Durante muito tempo, a retórica dos muros tem existido no mundo, representando divisão, contenda e até ódio. Foi perguntado a um grupo de cristãos alemães para preparar materiais para a Semana de Oração de 2017 para a União Cristã, e eles escolheram um muro como símbolo de pecado e maldade. De 18 de janeiro até o dia 25, todos os cristãos são chamados para orar e para refletir. Quando foi perguntado ao grupo de cristãos alemães em 2014 para preparar materiais para a Semana de Oração de 2017 e para a União Cristã, eles escolheram o muro como símbolo de pecado, maldade e divisão, referindo-se explicitamente ao Muro de Berlim. Essa é uma afirmação potente. Agora, notem como é que eles definem o muro ali. E diz: o muro é um símbolo de três coisas.
e diz divisão, contenda e até ódio. Então, qualquer um que pregar contra uma separação ou qualquer um que pregue que tem que haver uma separação entre os jesuítas, os católicos romanos, o papado e os protestantes, essas pessoas são separatistas. Não só a separação dos protestantes como um todo, mas até uma separação dentro do protestantismo, pois existem muitos grupos dentro do protestantismo que estão tentando se unir, mas até uma divisão dos professos protestantes. Qualquer um que pregue que tem que haver uma separação entre a Igreja e o Estado, essas pessoas estão a criar contenda. Eles estão cheios de ódio, odiosos e rancor. E se continuarmos, diz o muro, eles escolheram o muro como símbolo de pecado e de maldade. Então aquelas pessoas que pregam contra a separação da Igreja e do Estado têm que se manter uma separação entre os apóstatas protestantes e os verdadeiros protestantes, esses que pregam contra essa união entre os apóstatas protestantes e os verdadeiros protestantes, o remanescente de Deus. Pecadoras e más. Essas pessoas são pecadoras. Fundamentalistas. Agora, vamos olhar de volta naquela lista. Amigos, isto é solene. Aquele artigo afirma que, quando foi perguntado ao grupo para virem com materiais, lá muito atrás, em qual ano? 2014. 2014, para se prepararem para 2017. 3 anos de intervalo. Eles apareceram com a ideia de um muro, Certo. uma separação. Então essa retórica não é novidade? Mas é-nos feito crer que a ideia de destruir o muro Certo. e construir pontes começou em que ano? Em 2016. No início da campanha, Hillary O Papa Francisco e o Sr. Trump. Mas estamos a ver aqui. e até a Hillary Clinton tinha esse slogan. Então estamos aqui a ver que começou lá em 2014. Certo. E nós sabemos que até mesmo antes de 2014 retrocede até aos tempos da Bíblia. E nós lá chegaremos. Mas notem a inspiração desta semana de oração ecuménica para a união cristã. Este grupo aqui, qual é que é a sua inspiração para fazê-los crer que os seus objetivos, a sua visão, vai se tornar uma realidade? Foi a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989. Destruam este. Quem é que disse essa frase famosa? Destruam este muro. Foi o Ronald Reagan. Ali está. Senhor Gorbachev, derrube este muro. E certamente que foi derrubado? E o muro de Berlim caiu. Sim. O comunismo caiu. Mas houve uma união da Igreja e do Estado para trazer a queda deste muro. O Papa Exatamente. João Paulo II uniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, como tu disseste, para afetar a queda do Muro de Berlim. Não poderia se cumprir de outra forma, a não ser que essas duas entidades se unissem para que isso se tornasse realidade. Mas escutem o que o Gorbachev escreveu num artigo da CNN, 4 de abril de 2005. O Sr. Gorbachev diz: Gorbachev, que uma vez disse, o colapso da cortina de ferro teria sido impossível sem o João Paulo II. Disse que o Papa condenava o comunismo pela primeira vez que os dois se encontraram em 1989. E pouco tempo depois, o que aconteceu? A queda do Muro de Berlim. Então, qual é que foram os dois grupos que se uniram para derrubarem o muro? O muro que era uma separação entre a Igreja e o Estado. Foi o Papado Certo. e os Estados Unidos da América, como aqui o artigo da Time Magazine nos mostra. Então, esta semana de oração ecuménica para a união do cristianismo a acontecer mesmo agora em Roma, na Itália, no Oriente. Quem é que eles pretendem que se voltem a unir outra vez? A Igreja e o Estado. Os protestantes com o papado. Certo. Derrubem este muro.
E, no entanto, o povo de Deus está num profundo sono. Só para deixar bem claro, o que está acontecendo no Ocidente, a partir de amanhã, bem, o sol já se pôs, então será hoje mais tarde que o Donald Trump vai ser inaugurado com a cerimônia mais cristã vista até hoje no Ocidente. A besta é tipo o cordeiro, preparada para atuar o seu papel, para se unir com o homem do pecado que está se unindo com as religiões. Ele está ali no Oriente a reunir todas as religiões. Então você tem este componente a ficar preparado aqui. Então nós temos o componente do Estado a ficar pronto aqui. E no mesmo exato tempo você tem essa aliança de igrejas a ficarem prontas do outro lado. Para ambos se juntarem e para derrubarem o muro de separação entre igreja e Estado. É isso mesmo. Entre várias É isso denominações e religiões. E compreendam novamente o que é que eles afirmaram como o tema para a semana de oração ecuménica, para a união do cristianismo. Porque é que eles escolheriam a data que, de 4 em 4 anos, o presidente da América seria inaugurado? Porque é que eles escolheriam a mesma semana todos os anos? Então, enquanto os média estão aqui, na América, com o Trump, o que é que está a acontecer no Oriente? Consegue ver o que está a passar? E o pêndulo da profecia é sempre balançado do Oriente para o Ocidente. Derrubem este muro. Nós precisamos mencionar que este não é um encontro único. Esta é uma reunião anual, a Semana de Oração Ecumênica, para a união do cristianismo. Eles têm vindo a se reunir faz uns anos agora, talvez até décadas, mas é altamente significativo este ano, em 2017, porque nós sabemos o que vai acontecer em 31 de outubro de 2017. Quando o protestantismo vai ser oficialmente executado, quando o fim do protestantismo, aquele muro, oficialmente, será posto em ruínas. Nós falaremos um pouco mais acerca disso neste fim de semana, pela graça de Deus. Outra vez diz, derrubem este muro. É esta retórica profética. É esta semana de oração ecuménica para a união do cristianismo. Será que é profética? Derrubem este muro. Nós precisamos de um governante, como o João Paulo II, e eles têm um como ele, na pessoa do Papa Francisco. E nós precisamos de um homem como o Reagan. Será que eles têm tal pessoa? Trump e o resto. Derrubem este muro. Será que é profético baseado na Escritura? Enquanto eles estão a pedir para que o muro seja derrubado, a Bíblia diz-nos que nos últimos dias, que o povo de Deus vai precisar de reconstruir os muros de Sião. Vamos até à Bíblia, verdade presente. Capítulo 9 de Daniel. Venham lá comigo. Enquanto nós lá vamos, porque muitas pessoas dizem que há uma má vontade entre Donald Trump e os jesuítas, mas precisamos compreender. Ele pode muito bem ser um jesuíta de armário. Sim, e se ele não for, nós sabemos que aqueles que o cercam no seu gabinete, ele tem conselheiros jesuítas em posições altas a aconselhá-lo, que vão lhe ajudar a formar as políticas da nação. Ele pode não ser um jesuíta abertamente, pode até não ser um jesuíta, mas quem é que está no seu gabinete? Quem são seus conselheiros? Também lhe dão conselhos. Então precisamos compreender que o Donald Trump não foi eleito, ele foi selecionado para um tempo como este. Ele foi posto em posição para cumprir um certo papel, e se ele não cumprir o seu papel, o destino de JFK será o dele, e eles porão alguém que irá cumprir a agenda do homem do pecado. Obrigado. Capítulo 9 de Daniel, verso 24, verso 25. Vocês sabem, amigos, é-nos dito no livro Primeiros Escritos, página 63, que o que estamos aqui agora a estudar é verdade presente. E se notarem no verso 25, a última frase do verso 25, lê-se: as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o que é que tem que acontecer aos muros? Têm que ser reedificados. E em qual período de tempo? Em tempos angustiosos. No entanto, o que é que os líderes na América, líderes civis, líderes da igreja, o papado,
a aliança de evangélicos ecuménicos para a semana de oração para a união do cristianismo. O que é que todos eles estão a pedir? Derrubem o muro. Então, será que estamos a dizer que o trabalho de reedificação que aconteceu e foi profetizado em Daniel 9:25, que aconteceu nos tempos de Esdras e Neemias, tipifica o trabalho que os adventistas do sétimo dia hoje têm que estar a fazer? Porque nós sabemos que, baseados na Escritura, Neemias foi um dos homens que Deus usou, a pessoa principal foi Neemias, para reedificar os muros, literalmente e espiritualmente. E o que Neemias foi chamado para fazer, cada adventista do sétimo dia é chamado para fazer nestes últimos dias. Olhem comigo em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. E anotem estes versos. Verso 1 até o verso 3. A Bíblia diz-nos que Neemias foi alertado que os muros da cidade tinham sido derrubados. A última frase do verso 3 diz, Neemias 1, verso 3, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Como é que você acha que Neemias se sentiu quando ele se realizou que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados? Teria sido muito duro para o seu coração. Foi de fato. Ele passou muito tempo a jejuar, muito tempo em oração. Mas Neemias não somente orou e jejuou. A Bíblia diz-nos que Neemias procurou a Deus para sabedoria, para recursos, mão de obra, para energia, para reedificar os muros que tinham sido destruídos. No entanto, é interessante, quando consideramos a razão pela qual os muros foram destruídos, foi a Babilônia que causou o derrubamento dos muros. Não podemos deixar de sublinhar esse fato, porque tem um papel muito importante no desenrolar desse estudo. Então vamos ver tipo e a aplicação do antitipo. Então o que é que aqueles muros, literalmente, de Jerusalém, que Neemias foi chamado para reconstruir, o que é que eles representam para nós hoje? Literalmente, o que é que uma parede faz numa cidade? Preserva. Protege. Como tu disseste nas tuas afirmações iniciais. E o que mais? Para manter de fora quem? Para manter de fora os inimigos de nossa fé. Observem esta afirmação. Profetas e reis. Página 336, parágrafo 1. Hillary. O muro em torno de Jerusalém estava indo depressa, a caminho da conclusão. Quando estivesse concluído e suas portas assentadas, esses inimigos de Israel não poderiam esperar forçar entrada na cidade. Então, literalmente, qual é que era o propósito dos muros em Jerusalém? Para manter de fora os inimigos de nossa fé, para mantê-los fora e para que o povo de Deus estivesse fechado lá dentro, e também para preservar a sua identidade peculiar. Então a pergunta é, será que os muros da denominação dos adventistas do sétimo dia foram destruídos? Estão os muros em nossas casas destruídos? Será que os inimigos de Cristo, os inimigos da verdade presente, os inimigos da nossa fé, será que eles entraram na nossa igreja? Infelizmente, eles entraram. Como? Como é que eles entraram na nossa igreja? Bem, eles entraram com a música, eles entraram com os livros, com as influências, com o trimestral da escola sabatina, no sistema educacional, infiltraram-se com as pregações, com o ensino, no sistema de saúde, e a lista continua e continua e continua. Quem nós estamos citando nesse livro guia internacional da escola sabatina? Os homens da Babilônia. Eles estão a citar os homens da Babilônia. Nós estamos a citar os autores infiéis. No entanto, é-nos dito em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 306 e 308, que nós não deveríamos citar esses autores infiéis. Nem sequer ler. É interessante tu dizeres isso. Como é que os contribuintes, pensem agora, amigos, como é que os contribuintes do presente irregular livro de lições da escola sabatina, de toda a denominação, como é que estes contribuintes é-lhes permitido citarem os jesuítas, citarem os infiéis e citarem dos livros escritos pelos homens da Babilônia?
Bem, isso é com o que eles estão alimentando as suas mentes. E isso é o que eles têm sido ensinados nas instituições que eles foram. Alguns deles têm se graduado nas instituições da Babilônia. Infelizmente, eles estão obtendo esses materiais de algumas instituições que se chamam Adventistas do Sétimo Dia. Esses são os livros que eles estão lendo e com o qual estão sendo educados. Venham comigo até Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Enquanto lá vamos voltar atrás para o ponto anterior que tu fizeste acerca de Neemias, que ele não só orou, jejuou e se lamentou e chorou acerca do que estava acontecendo e fez algo, mas há pessoas que simplesmente sentam e dizem sim, essas coisas são verdade, o que estão a dizer é verdade. Na verdade, existem adventistas do sétimo dia que estão citando os homens da Babilônia. Vocês sabem, nós podemos ver a influência da música e eles vão queixarem-se, murmurar, então dizem, mas o nosso trabalho é simplesmente orar e deixar nas mãos de Deus e Deus vai tratar disso. Então, amigos, por que é que Deus não tomou conta da situação sem E é Neemias, aí que eu queria chegar. sem Esdras, sem o Zerubabel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedec? É isso mesmo. Por que usar estes homens? Como foi então, também será assim nos últimos dias. E a irmã White disse que a pessoa que somente ora, essa pessoa que somente ora, muito em breve vai parar de orar. Então esses que dizem, vamos só orar acerca disso e não fazem nada, esses muito em breve nem orar não vão mais. Vamos até Isaías 60. Em Isaías capítulo 60, a Bíblia diz-nos o que é que biblicamente os muros representam. No verso 18 diz, os muros representam salvação. Vamos conectar essa passagem com Profetas e Reis, página 336. Os muros manteriam os inimigos da parte de fora. Visto que os muros foram destruídos, isso quer dizer que os inimigos agora se encontram dentro da cidade. E visto que os inimigos agora estão dentro do acampamento, as pessoas que agora estão infectadas por estes ensinos heréticos, então perderão a sua salvação. Olhem comigo em Isaías capítulo 58. Isto é o que nos é dito em Isaías 58. E é-nos dito no livro Profetas e Reis. Podes passar-me o livro Profetas e Reis, faz favor? Profetas e Reis, página 348. Aonde é que nós vamos? Nós vamos até Isaías, capítulo 58. Agora, escutem ao que isto diz no livro Patriarcas e Reis, página 348. No capítulo com o título A Reforma. E diz isto: a restauração espiritual de que a obra levada a efeito nos dias de Neemias era um símbolo, é esboçada nas palavras de Isaías. Isaías 58, verso 12 é citado, o qual nós vamos ler. Isaías 61, verso 4 também é citado. O próximo parágrafo diz: o profeta descreve aqui um povo que, em tempo de geral abandono da verdade e da justiça, está procurando restaurar os princípios que são o fundamento do reino de Deus. São os reparadores das brechas que têm sido feitas na lei de Deus. O muro. Então, a lei de Deus é o muro. O muro, a lei de Deus, posto em torno dos seus escolhidos para a sua proteção. Preceitos de justiça, verdade e pureza, cuja obediência é para sua perpétua salvaguarda. E em Isaías capítulo 58, obrigado, e verso número 12, é-nos dito que Deus irá levantar homens que serão chamados de reparadores das brechas e restaurador de veredas para morar. E é-nos dito em Profetas e Reis, página 348, acabamos de o ler, que isto representa um movimento nos últimos dias. Porque haverá um afastamento geral da verdade e da justiça. Por isso, os mensageiros de Deus têm que reconstruir o muro.
Pensem sobre isso. E se as paredes? Sim, Eu só ia dizer, se os muros estão sendo destruídos e há inimigos de dentro, esses inimigos, nós temos que entender qual é o propósito desses inimigos. O propósito é destruir o muro. Faz tanto tempo que os inimigos estão perto do muro que eles estão começando a comer o muro, tal como as formigas. Então ele está caindo, está em ruínas, como nós vemos. será que eu posso acrescentar? Notem, visto que nos é dito, eu quero que vocês consigam entender este ponto. Nós acabamos de ler em Profetas e Reis, página 348, que o que Neemias fez voltará a acontecer nos últimos dias. Isso significa que se nós somos chamados a reconstruir o muro, o que é que acontecerá aos muros no Adventismo do sétimo dia, nesses últimos dias? Serão destruídos. Isso é o que nos é dito dos escritos de uma pessoa que foi inspirada, Ellen White. Então os muros dentro do Adventismo do sétimo dia serão destruídos. E então se os muros serão destruídos, quem então vai entrar no acampamento dos Adventistas do sétimo dia? Os inimigos da nossa fé. Isso mesmo. No entanto, nós temos líderes a dizer que não existem inimigos da fé dentro do Adventismo do sétimo dia. Uau. Quero fazer-te uma pergunta. Será que acreditarias se eu te dissesse que publicamente e por escrito alguém perguntou ao presidente Ted Wilson: será que os jesuítas influenciam o Adventismo do sétimo dia? Será que podemos encontrar a influência dos jesuítas dentro da Igreja Adventista do sétimo dia? Por outras palavras, será que podemos encontrar os inimigos? Será que as paredes foram destruídas? Sim. E o presidente Wilson disse: quando as pessoas falam acerca dos jesuítas dentro da Igreja Adventista, é uma teoria da conspiração. Você acredita nisto? Olhem para isto mesmo aqui. 4 de março de 2016, da Rede de Notícias Adventista. No título: é a Igreja Adventista influenciada pelos jesuítas? Lê aquele primeiro parágrafo ali, a questão do estudante de teologia. Hillary, Eu sou um estudante de teologia que estou a estudar no Seminário de Teologia Adventista da Venezuela. Eu gostaria de saber se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é influenciada ou afetada pelos jesuítas, e se não for, como eu posso ajudar os meus irmãos da igreja local para ficarem sossegados e se comprometerem com a igreja organizada? e qual é que foi a sua resposta? Pablo, obrigado por escreveres. A questão acerca dos jesuítas infiltrarem a Igreja Adventista é uma teoria da conspiração que tem vindo a ser transmitida durante décadas. Não tem base nenhuma na realidade. Ponto parágrafo do presidente Wilson. Uau! Por outras palavras, os muros não foram destruídos. Os inimigos da fé não estão no portão. Quero-vos perguntar algo, amigos. Quantos exemplos é que nós podemos citar de que existe infiltração jesuíta nos nossos hospitais, nas nossas escolas? Muitos deles agora ensinam a evolução dentro e até mesmo nas nossas igrejas, nos nossos seminários. Olhem para isto. E que tal o livro guia da escola sabatina? Agora, aqui está uma. De Cristo e a sua lei, do livro guia da escola sabatina. Aqui está um contribuinte, Keith Burton, um dos meus professores no passado na faculdade em Oakwood. Ele citou o Leslie J. Hoppe no livro guia da escola sabatina. Quem é que foi Leslie J. Hoppe? Ele é um membro da Ordem dos Frades. Um link direto aos jesuítas. Um monge católico romano, no nosso livro guia da escola sabatina. Agora, o que é que o Ted Wilson quis dizer quando ele disse que não existe infiltração jesuíta na nossa igreja, no nosso movimento? E ele disse nem sequer influência. Influência. Agora, aqui está mais uma.
Quem é que é o Rodney Stark, que se encontra dentro da nossa lição da escola sabatina, no mês de setembro de 2016, que está a ensinar história revisionista, que a Inquisição nunca sequer existiu, que o papado nunca matou nenhum judeus durante a Segunda Guerra Mundial, etc. Vamos seguir em frente. Quem é que somos nós para crer? O que é que está a acontecer entre nós? Será que os muros foram destruídos? Sim, eles foram. E que tal a nova versão internacional da Bíblia, que a maioria dos pregadores agora estão a usar? E que tal aquela igreja lá na Califórnia, que convidou um padre romano católico para o púlpito? E você está-me a querer dizer que não existem inimigos no portão? E o que acha de nós permitirmos que os escritos de jesuítas sejam ensinados aos seminaristas? Eu fui um dos que foi para Oakwood. Quem é que eles estavam a usar? Os homens que ensinam os princípios da oração contemplativa. Aonde é que nós podemos ir encontrar quem é que originou a oração contemplativa? Formação espiritual. Inácio Loyola. E é o mesmo Ted Wilson que se levantou durante a sua cerimónia de inauguração e disse o quê? Mantenham-se longe de formação espiritual, que agora é frequente e predominante dentro de qual igreja? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, em 2016, ele escreveu, afirmando que a infiltração dos jesuítas, que a influência dos jesuítas dentre os adventistas do sétimo dia é uma teoria da conspiração. Não tem base nenhuma na realidade. E Loyola foi o fundador dos jesuítas, assim como da oração contemplativa. Venham comigo até o livro de Neemias, capítulo 2. Esta é uma apresentação chocante, meus amigos. Derrubem este muro. Quando Deus nos está a chamar para reconstruir o muro, e será feito em tempos angustiosos. Neemias, capítulo 2. Agora, visto que nós estamos no ponto de os muros serem destruídos e os inimigos poderem entrar, quero fazer-lhe uma pergunta. Quem foram os 3 primeiros inimigos, primeiramente, de Neemias, enquanto ele tentava reconstruir aquele muro? Bem, foram Sambalate, Tobias, acredito que Gesem. Bem, antes de tratarmos deles, temos que voltar atrás e ver o que Neemias fez para inspirar os outros judeus a ajudá-lo a reconstruírem o muro. Não, sim, segue em frente. Não, sim, prossegue. Ok, então, ele tinha que lhes mostrar algo para que eles pudessem perceber a sua ideia e entrarem com ele nesse trabalho de reconstrução, porque não era trabalho somente para uma pessoa. Então ele teve que fazer algo que era muito importante e que nós também temos que imitar hoje em dia, para que nós mesmos possamos construir o muro, também para inspirar outros. E o que é que foi isso? Ele tinha que mostrar que os muros haviam sido destruídos. Ele teve que expor. Então, para aqueles indivíduos que estão a dizer que o pastor Henriques não deveria pregar a mensagem que ele prega, porque ele está expondo as apostasias da igreja, que ele está lavando roupa suja, etc, etc. As pessoas têm que saber em que condição que a igreja está. E é interessante que Neemias, ele teve que fazer isso. Ele teve que fazer uma pesquisa para saber a realidade da igreja. Ele teve que fazer a sua pesquisa. E quando foi que ele fez? Ele o fez à meia-noite. Então, quando a igreja estava na mais tenebrosa, profunda apostasia, Neemias saiu à meia-noite e ele deu uma olhada e percebeu o que estava acontecendo. E ele teve que fazer isso para que as pessoas pudessem saber a condição da igreja, para que eles pudessem ver a necessidade, que eles reconstruíssem. E então, agora, neste momento da história da Terra, quando a igreja está na mais profunda, tenebrosa apostasia, nós temos que fazer a nossa pesquisa. Temos que olhar para as apostasias e ver como foram infiltradas na igreja. E então, temos que expô-las para que os indivíduos se tornem os reparadores de brechas. Exatamente. Isso não aconteceu enquanto... Vamos ler isso. Neemias, capítulo 2. Veja no verso 17. Então eu lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedificaremos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então, será que ele lhes mostrou e deu-lhes provas que os muros
tinham sido destruídos. Sim, ele deu. Será que ele mostrou evidências? Certamente. E visto que os muros foram destruídos, quem é que terá entrado no acampamento? Os inimigos da fé, os quais vamos ver mais para a frente. Não foi até que Neemias mostrou aos outros judeus, alguns deles, que os muros tinham sido destruídos, que aqueles sinceros disseram: nós nos levantaremos e te ajudaremos a reconstruir. Aplicação, vamos ler isso. Verso 18 agora. Então lhes declarei, com a mão do meu Deus, me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Vamos ler agora. Então eles disseram o quê, amigos? Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para qual trabalho? Para o bem. Mas nós temos indivíduos. Qual é que é então a aplicação? Não será até que nós mostremos às pessoas, com claras evidências, que os muros foram destruídos. Os inimigos da fé estão no acampamento. Os jesuítas, os seus escritos, as suas pessoas estão na nossa igreja, nas nossas escolas. As suas influências. Sim, sim. E lembra-te, um homem pode morrer, mas os seus escritos continuarão vivos. Sim, eles A seguem. educação, exatamente, a educação. Então, quando eu ouço as pessoas a dizer não fales acerca dos pecados do movimento adventista, essas pessoas estão enganadas e iludidas. Foi só quando as pessoas viram que os muros tinham sido derrubados, que eles se levantaram com Neemias e disseram: nós vamos construir. E veja o que é que aconteceu agora no verso 19. E diz que os três principais inimigos de Neemias se levantaram. Sanbalat, no verso 19. Estou a referenciá-los. Tobias e Gesem. A propósito, porquê três homens? Antes que eu prossiga, visto que o acontecimento de Neemias vai ser repetido, porquê três homens? Bem, nós vemos o profano envolvimento desses três, a união do dragão, da besta e do falso profeta, em Apocalipse 16, versos 13 e 14. É isso mesmo. E mesmo agora nós estamos a ver no Oriente e no Ocidente, com a aproximação de mais logo, quando o Trump vai ser inaugurado como presidente, no Oriente, com o ecuménico, a semana de oração para a união cristã, nós vemos o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão é quem? Estes são as nações, uma primeira aplicação. O dragão também representa as religiões espiritualistas, o hinduísmo, as freiras, budismo, etc., os quais todos estão a seguir a agenda do papado. Também temos os adoradores da terra, o dragão, seguindo em frente, a besta, o papado, o falso profeta, protestantismo apóstata. América. Derrubem este muro. E o que foi que disse Sanbalat, Tobias e Gesem? Derruba este muro, Neemias. E é interessante que eles também estavam rondando o Neemias. Eles observavam todos os movimentos. Estavam esquadrinhando tudo o que ele estava fazendo, esperando a oportunidade de parar o trabalho que ele estava fazendo. Observem esta afirmação aqui, enquanto citamos. Agora notem, não só nós encontramos os inimigos da fé em Sanbalat, Tobias e Gesem, mas será que acreditam? A Bíblia diz-nos que a maioria dos judeus também começaram a desencorajar Neemias, a desencorajar os trabalhadores. E a coisa principal que eles estavam a dizer era: é muito trabalho duro. Nós não nos vamos juntar a vós para reconstruir o muro de Deus. Observem esta afirmação. Venham lá comigo. Neemias, capítulo 4. Eu vou só referenciar isto. Vejam o verso número 10. Hillary, tens aí? Sim. Neemias, capítulo 4, verso 10. O que é que diz? Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. E quem é que disse? Judá. Sim. Só para frisar. Continua. Já desfaleceram as forças dos carregadores, e nós não poderemos edificar o muro. Ok? E vê o verso 11.
Disseram, porém, os nossos inimigos. Então quem é que eles estavam citando para Neemias? Os inimigos da fé. Então eles estavam citando as palavras dos inimigos da fé. E nossos inimigos disseram, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então como é que a dúvida vem? Pelo ouvir as palavras dos apóstatas. Eles disseram, observem com atenção. E nossos inimigos disseram, você sabe da história? Eles começaram a citar as palavras dos inimigos. Olhem para esta afirmação, Profetas e Reis. Página 329. Lê isso para nós, Hillary. Nessa mesma ocasião em que os samaritanos estavam conspirando contra Neemias e sua obra, alguns dos líderes entre os judeus, tornando-se descontentes, procuravam desencorajá-lo, exagerando as dificuldades pertinentes ao empreendimento. Já desfaleceram as forças dos acarretadores, eles diziam, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Por outras palavras, eles não queriam perder a sua conexão com o mundo. Eles não queriam sujar as suas mãos. Sim, Literalmente falando. Se você tem que construir um muro, você vai ter que sujar as suas mãos. Vai ter calos. é um trabalho difícil? Mesmo aqui na palma da sua mão. Eles recusaram-se em ter as suas mãos sujas. Então qual é que é a aplicação para estes últimos dias? Eles não queriam destruir a sua reputação. Exatamente. E eles não queriam ter um rótulo. Eles não queriam ser classificados como extremistas, como, vocês sabem, separatistas. Eles não queriam ser chamados por nomes. Eles não queriam a sua reputação na lama. Para garantirem que o seu cheque da reforma estava garantido, para garantirem que tinham espaço no muro da fama, dentro do Adventismo do sétimo dia, para garantir que tinham o seu nome escrito em estrelas, tal como lá em Hollywood, para garantir que todos gostassem deles. Que seu legado fosse preservado. E também para que eles pudessem se manter nas nações e no meio de outras religiões, para que não fossem rotulados como uma seita. Lê, só a favor. Desencorajamento veio de outra fonte ainda. Os judeus que habitavam entre os que não estavam tomando parte na obra reuniram as afirmações e relatórios dos inimigos. Os muros têm que ser reconstruídos em que tempos Em tempos angustiantes. e de onde é que vieram os problemas? De Sambalat, Tobias e Gesem, os três espíritos sujos nos últimos dias. Isso é de fora. E que tal de dentro? E outra vez, diz, no último parágrafo, e diz, desencorajamento veio de outra fonte ainda. Aqueles que não estavam a fazer parte no trabalho. Então estes eram os espectadores. Estes eram os espectadores que aquecem as cadeiras. E tudo o que eles faziam era criticar, apontar os dedos. Amigos, escutem-me com atenção. Deus não precisa de torcedores. Os anjos são os únicos que se regozijam quando um pecador se converte a Deus. Todos nós devemos estar no campo da batalha por Jesus Cristo. E se nós não estamos ativamente envolvidos em ganhar almas, então nós estaremos ativamente envolvidos na destruição das almas, isso mesmo. espalhando palavras de desencorajamento aos construtores das paredes de Sião. E outra vez ela diz aqui que eles reuniram informações e relatórios dos inimigos. Então nós vemos aqui, veio uma afirmação agora na minha cabeça. Nós temos que temer mais os de dentro, até mais do que de fora. Sim, nós sabemos que a perseguição vai vir do dragão, da besta e do falso profeta. Mas quando vem de dentro, tu não está à espera dos homens que lideram. Como a citação diz, fere muito mais e retarda o trabalho muito mais. E porque estes homens professam amar-te, eles professam ser os nossos irmãos, os nossos irmãos na fé. Quando eles fazem vários comentários, naturalmente nós acreditamos. E é por isso que não podemos emprestar os nossos ouvidos aos homens que não estão a trabalhar, aos homens que não estão a ler a Bíblia e o Espírito de Profecia. Vamos ter a certeza que por nós mesmos nós conhecemos a voz de Jesus Cristo. Amém. Vejam comigo em Neemias capítulo 6. Mas agora notem como é que os trabalhadores principais de Satanás trabalharam para desencorajar
Neemias de construir o muro, clamando: Neemias, derruba este muro. Neemias capítulo 6, verso 1 até o verso 3. No verso 1 menciona o Sambalat, Tobias e o Gesem. Agora passem até o verso 2. Hillary, o que é que diz aí? Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, como é que estavam os inimigos da fé? Os homens que representam o dragão, a besta e os falsos profetas, as nações, as religiões pagãs, o papado e os apóstatas protestantes. Nas pessoas de Sambalat, Tobias e Gesem, como trabalhavam, como é que eles trabalharam para parar Neemias de construir o muro? Tentaram fazer com que ele descesse? Para fazer o quê? Para entrar em diálogo com eles. E isso é o que nós ouvimos muito hoje, que nós precisamos de diálogo entre as várias religiões, entre as várias denominações, entendimento mútuo. Diálogo, mas o que é que Neemias disse? Estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Agora notem, será que eles não viram o muro ao levantar? Será que eles não menosprezaram o muro enquanto subia? Então por que é que eles queriam entrar em diálogo com os homens de Deus? A única razão para o diálogo era para atrasar a construção do muro, Derrubem este muro. para derrubarem o muro. E o Neemias disse que o diálogo ia lhe fazer mal. Vamos lá voltar. Vocês viram isso? Sim. Os de vocês que estão aqui, vocês viram? O diálogo iria lhe fazer mal. E olhem para esta tela aqui. E então, por que é que será que o Papa Francisco, o poder da besta, estes são os Sambalat, o Tobias e o Gesem dos tempos modernos? O que é que ele está a pedir? Rádio do Vaticano. O que é que ele está a pedir, amigos? Diálogo de interreligiões. Observem com atenção. E quem é que também está a entrar no diálogo com o dragão, a besta e o falso profeta? Com o papado e com as Nações Unidas. São os adventistas do sétimo dia, na pessoa de Ganun Diop. Está mesmo ali na tela, amigos. E notem o que ele diz. Hillary, o último parágrafo. Bem, lê o título lá em cima. Por que os adventistas participam das reuniões da ONU e ecumênicas? A palavra ecumenismo é usada de formas diferentes em vários contextos. A palavra pode referir-se à união entre as igrejas cristãs do mundo, mas as pessoas geralmente usam-na para descrever um sentido geral de relações cordiais, diálogo ou uma parceria para um projeto. Tentando justificar, trazer os adventistas do sétimo dia para o diálogo de interreligiões, com o dragão, a besta e o falso profeta, a ONU, o papado e os apóstatas protestantes. E as mesmas palavras que o Diop usou para justificar tal coisa são as mesmas palavras do Papa Francisco. Uau! Mesmo ali na tela. E o homem do pecado disse que qualquer pessoa, qualquer grupo, que se recusem a entrar em diálogo de interreligiões com ele mesmo e outros, que eles são fundamentalistas, que eles são extremistas e que as nações e as religiões têm que se unir para lutar contra essas tais pessoas. Uau! Então, este movimento ecumênico não é só para um diálogo mútuo, para essa identidade única, mas é para ser também uma perseguidora daqueles que não se unirem a eles para derrubarem o muro. Este corpo unificado vai se tornar a milícia, o exército, para se livrarem dos dissidentes, dos verdadeiros protestantes. Amigos, eu outra vez digo, enquanto a maioria do povo estão agora a focar-se em Washington, D.C., o Trump a ser inaugurado como presidente, o 45º presidente. O que é que está a acontecer agora no Oriente? Em 18 de janeiro, até ao 25, uma semana de oração ecuménica para a unidade cristã. Agora, quero-vos perguntar algo.
Será que você pensa que os Adventistas do sétimo dia fizeram parte desta semana de oração ecuménica para a unificação cristã? Ah, amigos, a resposta é sim. E eu vou partilhar com vocês agora esta breve pesquisa, mostrando como é que nós temos estado a unir-nos com o dragão, a besta e o falso profeta, o papado e os apóstatas protestantes, mesmo lá atrás, nos anos 90, 2000, até o ano passado, 2016. Olhem para a tela mesmo ali. Times of Malta.